Olá, turma aí dos agentes comunitários de saúde. Aqui quem está falando é Anderson Hudson, professor de vocês, tudo bom? Então é o seguinte, essa aqui é uma aula de revisão da aula passada. Quem me pediu material, quem está aí me pedindo material, deve estar até com raiva de mim, né? Porque os outros professores mandam material toda vez que termina a aula, eu não sou assim de mandar, mas tudo bem. Então, mas eu vou fazer esse material aqui para vocês de revisão, tá? E a visão é o seguinte, na aula passada eu falei sobre os tipos de prevenção, que a gente tem a prevenção primária, a gente tem três tipos de prevenção. A gente tem a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária. E a pergunta que eu faço para vocês é, onde começa a prevenção terciária? Bom, para você, onde começa a prevenção primária? Para você entender onde é que cada tipo de prevenção atua, você precisa entender como é que é a gênese da doença, como é que a doença se instala na gente, nas pessoas. Primeiro, a gente tem que ver que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, moral, social. Então, saúde não é somente a ausência de doença. Mas é interessante você entender tudo, porque nesse processo saúde e doença existe, com certeza, existe o adoecimento do corpo humano. E a gente entendendo como prevenir, a gente vai conseguir justamente interromper esse processo do adoecimento, e essa interrupção vai levar cada vez mais a gente para o lado da saúde. Então, mas o que vem a ser prevenção? A palavra prevenção ela é uma ação antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença na comunidade ou no indivíduo. Então é simplesmente isso, você vai interceptar. A doença está vindo aqui e a prevenção é um escudo. Ela impede, né, ou anula a evolução de uma doença. Como? Identificando riscos e atuando sobre eles. Certo? Então, por exemplo, será que eu tenho risco de ter infarto do miocárdio? Será que eu tenho mais risco ou menos risco de ter um AVC? Como é que eu detecto esses riscos, já que eu estou trabalhando com prevenção? Bom, eu vou detectar esses riscos através de exames, né? Porque existe uma grande parte que é a parte do inimigo invisível, a invisibilidade do processo, ou teoria do iceberg. A gente tem uma ponta, que é a parte consciente ou visível do processo saúde e doença, mas a gente tem uma grande massa submersa dentro da água que não é visível ao nosso entendimento. E essa falta de visibilidade é o grande gargalo da saúde para enfrentar o processo de saúde e doença. É um grande entrave. E talvez é muito fácil você dar atenção para aquilo que você vê, mas é muito provável você não dar atenção para aquilo que você não vê. Então nós vamos lá continuar o processo. Então, no processo de saúde e doença, nas prevenções, eu te falei que tem a prevenção primária, secundária e terciária, mas no processo de saúde e doença existe uma fase pré-patogênica e patogênica. Nós vamos ver como que a gente chega nessas duas fases. Aqui, na fase pré-patogênica, não existe o adoecimento. Na fase pré-patogênica, a pessoa está saudável e ela está lá inserida na comunidade. Então, como é que você previne o problema? A chamada de prevenção primária é o antes do início biológico da doença. Nicolas, para com isso, moço. Você está me atrapalhando. Fecha a porta aqui.
Ah, meu Deus, a gente explica e não obedece. Não vem aqui mais não, hein? Fecha a porta aí. Desculpa aí, gente. Tinha que dar uma bronca aqui, que o menino tava fazendo barulho. Então vamos lá. Tem a promoção da saúde. É a prevenção primária. O que é a promoção da saúde? Gente, a promoção da saúde, ela não tem foco na doença, tá? Ela tem foco na pessoa saudável. Todos nós estamos saudáveis até que se prove o contrário, né? Mas, ou até que a gente conheça se tem algum processo biológico invisível acontecendo e a gente não sabe. Toda medida, no caso da prevenção primária, toda medida serve para elevar o nível da saúde da população. Então, como por exemplo, o lazer. Quando você aumenta, faz uma ação política em que constrói praças, praças esportivas, praças que promovam a possibilidade da atividade física ao ar livre, você está promovendo, elevando o nível da saúde da população. Então, quando você constrói casas, moradias na zona rural, substituindo aquelas casas de pau a pique ou de adobe, você está promovendo e melhorando a saúde da população, porque você está impedindo ou barrando, através da prevenção primária, a ação de uma doença que a gente chama da doença de Chagas, através da instalação do barbeiro naquelas casas. Quando você promove uma educação de qualidade na sua comunidade, no seu povo, você promove o quê? Uma educação de qualidade, mais acesso às informações, uma qualificação profissional. Você vai ter emprego, você vai aumentar a taxa de emprego através da educação. Então, você vai ter mais renda, possibilidade de renda, ter uma alimentação melhor. Então, além do saneamento básico, você também promove a saúde quando você alimenta seu povo com uma alimentação adequada, certo? E a prevenção primária, gente, ela é subdividida em dois tipos, que é a promoção da saúde e a proteção específica, tá? A proteção específica serve para prevenir um agravo. O agravo não chega até você, sabe? Porque você fica em volta de um escudo que te protege. É como se você estivesse aqui dentro, né? Você estivesse aqui dentro, aqui é o escudo, e você estivesse protegido. No caso, que tipo de ações você pode promover uma proteção específica? Essas aí, ó. Imunização. Quando você faz uma vacina nas crianças, você está fazendo uma proteção específica, certo? Quando você escova os dentes todos os dias, você está se prevenindo, fazendo uma proteção específica contra a cárie e até contra usa o fio dental, até contra infarto do miocárdio, porque a bactéria que atinge a corrente sanguínea através da sua gengiva e ir para o coração, você pode ter uma inflamação no coração chamada endocardite, tem infarto por causa disso, certo? Tudo por causa de quê? Faltou uma má escovação e um mau uso do fio dental. O uso de preservativo é uma proteção específica e protege não só contra a gravidez indesejada, como também contra doenças DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Também protege contra o HPV, né? Que é o vírus que vai se instalar no colo do útero da mulher e levar um câncer de colo do útero futuramente. E previne também o homem de ter vários tipos de cânceres, como câncer de pescoço, câncer do pênis e por aí vai, porque o HIV pode se instalar em qualquer uma dessas partes dos órgãos.
você também pode fazer uma proteção específica através da prevenção do tabagismo. Você vai evitar que a pessoa inicie o hábito do fumo através de palestras mostrando os riscos do uso do tabagismo, o que pode levar à morte e por aí vai. E essa fase, lembrando que a prevenção primária ela é a fase pré-patogênica da doença. Ainda não se instalou a doença, certo? Você está alegre aqui, tá? Agora, na fase patogênica, ainda a doença, o início da doença já começou. Já se instalou o processo biológico da doença, pelo menos a produção de vírus ou qualquer outras células que vão te adoecer no corpo já se iniciaram. E é muito importante, então, existe nela dois tipos de prevenção, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Mas a prevenção secundária, na fase patogênica, ela acontece numa fase chamada fase clínica, né? Fase pré-clínica ou fase clínica da doença. Mas a fase pré-clínica é a que mais chama atenção. Por quê? Porque ela não tem sinais e sintomas. É a parte que a doença ela não grita. Ela não fala, ei, eu tô aqui. Então, como ela não tem sinais e sintomas, este é o grande gargalo da saúde. De qualquer gestor da área de saúde, quando é muito fácil você lidar com aquilo que você vê. O inimigo visível, todo mundo combate. Mas o inimigo invisível, a gente deixa para lá. Então, é onde os recursos se perdem, é onde os maus diagnósticos acontecem, né? Ou os diagnósticos errados acontecem. É onde aquelas pessoas que enfrentam filas e filas para ter o acesso à saúde acaba não entrando, tendo uma resolutividade do problema dela porque a espera é muita, ou aquela que ocorreu um diagnóstico da doença, mas ela não procura o serviço de saúde, ela deixa a coisa para lá. Então ela está na parte invisível, e para a gente entender essa parte de visibilidade e invisibilidade, nada melhor do que usar a teoria do iceberg, que eu acho ela maravilhosa. E a teoria do iceberg é o seguinte: é uma montanha de gelo no mar. Você deve ter ouvido falar do iceberg, né? Quem não lembra do Titanic? Jack. Esse é o filme, tá? Titanic. Então, tá lá a montanha, e eu vou mostrar uma montanha aqui para vocês verem. Você vê aqui, ó. O que a teoria do iceberg fala? Aqui existe uma ponta visível, e esse aqui são os casos conhecidos, tá? Gente, os casos conhecidos, eu acho que de 80%, só 20% está aqui, ó. O resto está tudo aqui embaixo, debaixo da água, viu? Afundado. Essa linha aqui, gente, é a água, tá? É a linha da água. E o que é os outros que a gente não consegue ver? São os casos assintomáticos. A pessoa tem a doença instalada, mas não sente nada. Por exemplo, o glaucoma, o diabetes não detectado, sem sintomas. A pressão alta, descompensada, descontrolada, sem sintomas e não detectada. Uma hepatite C, que a pessoa tem hepatite C e não sente nada, assintomática, e está lá vagarosamente destruindo, causando uma doença. E existem os casos sintomáticos. Tem sim gente que sente, mas não procura o serviço de saúde, ou se procura o serviço de saúde, ele não é atendido na velocidade que é necessária para resolver o problema dela. E o problema é que tempo
é crucial. Pode ser que o tempo pode levar a um dano mais grave da doença, certo? Já aconteceu isso comigo. Eu era um caso assintomático. No caso meu eu tenho problema de glaucoma. Eu tinha glaucoma, não sentia nada. Era um caso assintomático. Então fiquei quantos anos? 10, 15, não sei. Não sei dizer quantos anos eu fiquei tendo problema sem ser percebido. Porque nunca fez um exame de rastreio. Apesar do histórico familiar me mostrar isso, eu não sabia, por exemplo, que quem tem miopia tem mais risco de ter glaucoma, porque o olho mais frágil é do míope. Eu sou míope e eu não sabia disso. Então, se eu soubesse que o míope tem um olho frágil, com certeza eu estaria fazendo exames periódicos para me tornar um caso conhecido aqui em cima. Infelizmente, a ignorância de parte dos meus pais e a minha também não permitiu que eu agisse a tempo, né? Então, quando eu comecei a apresentar sintomas, eu ainda relutei um pouco, uns 2 anos, e não procurei o serviço de saúde, porque eu não acreditava que aquilo que pudesse ser tinha a ver com glaucoma. Eu achava que o meu tratamento era eu fazia automedicação, eu tomava remédio para dor de cabeça. Eu sentia uma dor em cima dos olhos, em cima desse olho precisamente, não desse, mas toda vez eu sentia uma dor aqui, ó, acima do globo ocular, um pouco acima, em cima aqui da sobrancelha. Eu tomava Neosaldina para melhorar a dor. Mal sabia eu que isso era um sintoma de uma pressão alta no interior do olho. Essa pressão alta nada mais é do que o glaucoma, essa pressão alta vai lesionando o nervo óptico e vai deixando você cada vez mais cego, né? Como eu não procurei nem aqui, que eu não fui detectado, e nem aqui, né? O que aconteceu? Eu procurei o serviço de saúde e descobri que eu tinha glaucoma, mas a lesão no meu olho direito já tinha tido uma grande progressão. Eu perdi um pouco a batalha contra a progressão da perda da visão do olho direito. Mas enfim, você vê a importância, né, dessa teoria do iceberg. Então a gente tem que investigar também, por exemplo, os casos diagnosticados, mas não registrados ou informados. O que são esses? Os casos diagnosticados, por exemplo, de dengue, de um acidente de trabalho, da saúde do trabalhador. Então, qualquer uma dessas doenças qualquer caso que é diagnosticado, mas não registrado, acaba não se tornando conhecido. Por quê? Porque você não tem um retrato epidemiológico da sua comunidade. Você não consegue saber em que determinada região está acontecendo mais ou menos casos de dengue, ou de meningite, ou de qualquer outra doença. E com isso, é difícil alocar recursos de forma inteligente para essas áreas. Ou, por exemplo, pegar o próprio município, conseguir mais recursos para investir na prevenção desses agravos, ok? Então, aí que está o problema. A teoria do iceberg explica muita coisa. Eu acho que com um quadrinho desse aqui, uma pessoa que se propõe a fazer a gestão da saúde pode fazer uma gestão muito mais inteligente, percebendo que ela tem que atuar mais aqui do que aqui, certo? Aqui os casos conhecidos são a marcação de consulta e tal, aqui tudo bem. Aqui também precisa de melhorias, mas se isso aqui não acontecer, por exemplo, cadê os inquéritos?
Cadê as investigações, as buscas ativas? Né? Como é que você vai descobrir? Você não faz uma ação popular promovendo a detecção precoce de doenças silenciosas. Essas são ações que a gente deve fazer. Certo? Então tá aqui, ó. O 3, aqui para você ter uma ideia melhor do iceberg, né? Que aqui tá mais bonitinho. Então a gente tem os problemas ocultos e os problemas visíveis. Nesse caso aqui a gente tem glaucoma, depressão. Existe aquela depressão que não é visível, tá? Aquela pessoa que está depressiva e ninguém percebe, escondida dentro do quarto, meio isolada, e a gente acha que é assim mesmo, né? E aí vai, certo? Essa tal de fibrilação atrial crônica é um dos compassos do coração, tá? Então vamos ver. Coloquei um outro iceberg aqui, que é a medicina da doença. É o que é visível, e a medicina preventiva é aquilo que poucas pessoas fazem. Estou gravando, viu? Aí vamos chegar então na fase clínica. A fase clínica é aquela ponta do iceberg de cima, né? Quer dizer, a ponta do iceberg, é a fase com sinais e sintomas, né? Certo? E o que a gente faz na prevenção secundária? Diagnóstico e tratamento precoce. Através dos inquéritos, exames periódicos individuais, certo? Existe exame, por exemplo, né, existe um exame, por exemplo, você pode fazer a detecção precoce de HIV, por exemplo. Um teste rápido, chama teste rápido de HIV. E qual que é a vantagem de você fazer o teste rápido? É que você limita os danos. Se você faz o diagnóstico rápido, você limita os danos. Certo? Outra coisa interessante também é que você pode fazer o diagnóstico precoce das hepatites, hepatite C, né? E existe também um teste chamado teste rápido molecular, que é chamado TRM, que é o teste para diagnóstico da tuberculose. Aí, para evitar o quê? A progressão da doença. Quanto mais, então existe também a evolução de diagnóstico, dos testes de diagnóstico, porque quanto mais você faz o diagnóstico e tratamento precoce, mais você atua na limitação dos danos aqui e faz o tratamento correto, né? Imagina só você fazer um diagnóstico e um tratamento tardio na detecção de um câncer infantil, por exemplo. É o que aconteceu na minha área, por exemplo, em que uma mãe, infelizmente, perdeu uma filha de 15 anos, ela é uma gestante, perdeu uma filha de 15 anos, porque o diagnóstico feito para ela foi um diagnóstico de reumatismo. Ela ficou 1 ano tratando com medicamentos para reumatismo, e o problema dela era um câncer, porque dar dores nas pernas e tudo, e o câncer alastrou de uma forma que foi necessário, enfim, infelizmente a menina veio a falecer. Então o que acontece? O diagnóstico e tratamento precoce são primordiais para a limitação do dano e o tratamento adequado, e possivelmente a aumentar as chances de cura, ok? E outra coisa que você pode ver também é a prevenção terciária. O que é a prevenção terciária? É a incapacidade residual
que é aquela incapacidade, por exemplo, vocês já viram gente na cadeira de roda, né? Que é a fase da cronicidade. A fase da cronicidade, você precisa de ter uma reabilitação. Precisa de reabilitação, tá? Então, na reabilitação, você vai precisar de equipe interdisciplinar. E existe também nelas as doenças, por exemplo, não transmissíveis, que pode acontecer a cronicidade, são as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, e com isso você vai evitar o risco acumulado. O que é o risco acumulado? Quanto mais passa o tempo, mais o risco acumulado você tem de ter um problema associado a essa diabetes e a hipertensão. Por exemplo, o risco de infarto do miocárdio, o risco de AVC, risco de cegueira, risco de você ter que tratar, fazer uma hemodiálise, né? Você tem um problema renal. Então, hipotensão sexual. Então, aí vai todos os problemas que podem se acumular. Então, você tem que a gente acaba atuando no risco acumulado através da prevenção terciária. A pessoa não vai se curar, mas para que prevenir? Para isso, para evitar esse risco acumulado. E outras doenças transmissíveis, que é o HIV. Certo? Então, o que acontece? Essa é toda um resumo rápido da aula que a gente viu. A gente contou todas as histórias possíveis, mas no processo de saúde e doença, e ver como é que o SUS pode se tornar incapaz de atuar de forma eficiente se a gente não agir, principalmente na fase que ninguém vê, que é na fase que está mergulhada, submersa, né? Na fase que está submersa do iceberg, né? Então vocês vão entender aqui o processo de saúde e doença para a gente saber atuar muito bem nessa fase aqui, ó. Nessa fase que a gente chama de casos assintomáticos e tal. Certo? Então, gente, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima aula aí. O cachorro tem em cima do